Amém. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Falei o contrário hoje. Com muita alegria que estou de volta, né? Me afastei um tempo, estava de licença para reorganizar meu 2025. Então, com muita alegria que eu retorno com a palestra de hoje. E esse tema, né, como sempre, a espiritualidade, assim, né, ela vem ao que a gente precisa. E a minha reformulação do 2025 tem muito a ver com esse tema, que é a questão da evidência pessoal. Hoje nós vamos estar falando da evidência pessoal, que faz parte dos episódios diários de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângelo. E o que é essa evidência pessoal? É a cobrança que nós temos quando estamos em evidência. E muitas vezes a gente nem percebe que está nessa evidência e somos cobrados por isso. Uma fala, uma postura, né? Um jeito de até atravessar a rua. Você nem percebe, mas seu vizinho tá, olha lá, não é espírita? Mas não colocou uma água na calçada, o animalzinho de rua. Olha lá, não é espírita, mas não está envolvido numa campanha do agasalho. Né? Então, esse texto ele vem nos mostrar isso, a evidência. Muitas vezes a gente acha que estar em evidência é só quem está na mídia, né? Nós vemos aí o tempo todo, quando a gente abre as redes sociais, cada dia tem um artista passando por uma situação, porque falou, porque andou, porque sentou no restaurante. E então a gente sempre pensa o quê? Não, eu estou livre disso. E o texto ele coloca já no na primeira linha: cada degrau de ascensão que logres, mais te exporás críticas e ciúmes. E, infelizmente, infelizmente mesmo, não estamos livres de estarmos em evidência. Por isso que precisamos estar em quê? Constante vigília, principalmente quando a gente defende algo, uma ideologia, uma religião. Por quê? Porque nós somos sempre julgados, né? Então ele vem colocando para nós nesse texto o indivíduo medíocre vibram na mesma faixa de necessidade e de aspiração. E isso me chamou muita atenção, né? Quando eu estava estudando para poder estar aqui hoje. Assim, a gente acha que só o espírito que está vibrando, né? Você tem que estar bebendo para ele estar na mesma vibração, você tem que estar, né, naquelas coisas assim, de extremos, né? Para estar nessa extremo de raiva, extremos de comida, né? Da gula, para estar nessa vibração. E aí, Divaldo vem nos falar que não, que muitas pessoas elas vibram no quê? Na questão dos ciúmes, né? Naquilo que a gente está fazendo. E às vezes não está fazendo nada demais. Às vezes você vai fazer uma viagem com a família, mas se você programou e se organizou de todas as formas, financeiramente, tempo, tudo, 5, 10 anos. Mas a pessoa só vê o quê? A foto da família feliz, né? Então você cai em evidência. Não que a gente não deva viver, não que a gente não deva comemorar o que a gente faz, mas a gente tem que estar alerta, porque isso gera o quê? Os ciúmes e a inveja. É isso que ele vem falar. Fica uma vibração. E às vezes nós somos atingidos por essa vibração. Se a gente não tiver em constante vigilância, nós passamos o quê? Estar com essa sobrecarga dessa energia negativa em nós. Aí a gente começa a ter o quê? Uma desarmonia no lar, a gente começa a ter uma desarmonia com os nossos amigos, no trabalho, em volta de casa. Quando eu falo em volta de casa, é com a vizinhança, né? Nossos vizinhos, eu moro em bairro, então temos vizinho mesmo, conhece os vizinhos, né? Por quê? Porque nós, infelizmente, deixamos o quê? Essa vibração se aproximar de nós. Então, aqui, não é que não devemos viver, mas sim ter cuidado que com a vibração. Como será que essas pessoas estão nos olhando? Então, nós estamos com as nossas orações em dia, nós estamos nos protegendo, nós estamos buscando. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, número 11, na instrução dos Espíritos, lá mais no final, ele fala: o orgulho é o terrível adversário da humanidade. Sede generoso e caridoso, sem ostentação, ou fazei o bem com humildade,
que cada um destrua o altar erguido ao orgulho. Então, vem mostrar isso, né? Se você está em evidência, em que sentido? Porque eu estou orgulhosa, meu orgulho, meu ego, eu quero realmente aparecer. Não é tão bonito o trabalho que é feito das quentinhas? Eu adoro ver, adoro as coisas. Mas não é um trabalho feito, não é com base no orgulho. Nós sabemos por quê? Porque nós acompanhamos o trabalho da casa, nós acompanhamos, boa noite, nós acompanhamos o trabalho do nosso irmão Renatinho. Então, isso tem o quê? Aí fala, né? É a questão de fazer com humildade. E o que é fazer com humildade? Fazer com carinho, fazer com empatia, fazer com o coração cheio de amor. Então, é diferente de quando eu faço alguma coisa para poder o quê? Não, eu estou fazendo. Aí é meu orgulho, é meu ego que está falando. A Bíblia fala, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, é como se tivesse o quê? Falando sobre isso. Estamos fazendo em que sentido? E hoje a gente vê muitas pessoas fazendo caridade, mas em que sentido da caridade? Ah, porque eu tenho que me autopromover, eu tenho que melhorar a minha imagem, eu tenho que passar outra imagem. Então, a pessoa quer se colocar em evidência para passar algo ruim que ela fez, mas não está fazendo a caridade em si, né? Então, a gente tem que buscar isso. Aí no tópico 13 ele fala: a missão do homem inteligente na Terra é ajudar aos outros. Ele coloca assim: os outros seria assim. Ele coloca os outros mesmo, tá? Auxiliar os outros a chegar a Deus. Então ele coloca da seguinte maneira: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência. Por quê? Infelizmente, a gente sabe que tem muitos lares, dependendo do contexto que a pessoa vive, ela não consegue desenvolver. Não é que ela não seja inteligente, ela não consegue desenvolver. Por isso, nós temos pessoas, infelizmente, sem estudo, sem boas profissões, ela não teve essa oportunidade de desenvolver. Mas ele coloca no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aquele que tem useis para o bem de todos, porque a missão de vós é para auxiliar esses outros a chegar a Deus. Então, eu não posso estar em evidência de uma forma orgulhosa. Igual hoje, né, meu local aqui, de todos que passam na palestra, é estar o quê? Em evidência. Então, eu tenho que ter o quê? Cuidado com as minhas palavras. Eu tenho que estudar antes de vir. Tenho que ter sabedoria, né? Ter o conhecimento. Por quê? Além de ter várias pessoas aqui na sala, estou vendo aqui um monte aqui, várias pessoas aqui, fica gravado. Várias outras pessoas terão acesso no YouTube. Então, é essa forma que ele fala. Como que estamos nos colocando diante disso? E aí, em Provérbios 16, do 18 ao 33, ele coloca: o orgulho leva à destruição e a vaidade faz cair o infortúnio. Então, a gente volta a falar da caridade. Até porque sem caridade, a gente acredita que não há salvação. Então, quando a gente faz por vaidade, caímos no quê? No infortúnio, né? Que existe várias outras palavras que se dá, né? Mas que é isso. A pessoa se sente vazia. E é tão bom quando a gente faz de coração, né? Quando você doa algo, ou que você faz um bem ao próximo. Isso não é bom? A pessoa, você vê aquele sorriso, não é nem pelo obrigado, é o sorriso de alegria da pessoa que recebeu. Então, é por isso que ele fala, né? A vaidade, ela leva ao infortúnio, que é o quê? Essa falta, né, dessa riqueza, dessa alegria, que a gente fala da riqueza, mas a riqueza emocional, dessa alegria de ver o próximo, conduzir isso ao próximo. Isso é tão bom. E muitas vezes a gente se omite, né? Então ele vem colocar. Aí ele vem,
voltando para o capítulo, ele vem falando da evidência financeira, social, cultural, ou de qualquer matriz, faz-se pesar do fardo sobre os ombros de quem conquista. Né? A gente tem um exemplo, a Aloysio é muito cobrado, por quê? Ele é o nosso presidente da casa. Então, é visado todos os dirigentes de casas, todas religiões, eles são visados, que é o quê? É esse fardo pesado que vem em quem está em evidência. Às vezes, eu chegar ali, entrar no elevador e não parar para o próximo que está vindo, quem é Milady na fila do pão, como dizem, né? Ninguém. Uma mulher de azul desceu. Agora ele não. Nossa, o presidente da Casa Espírita nem me enxergou. E assim são as pessoas ao nosso redor. Então, é um fardo pesado. Então, por isso que a gente tem que estar o quê? Constante vigilância, oração, oração pelo nosso amigo, oração por nós, oração pela casa espírita, né? Para que a gente possa o quê? Estar livre dessas coisas, da maledicência, da língua felina do próximo. Porque, infelizmente, são poucas as pessoas que estendem a mão para falar: olha, isso aqui acho que não está certo, não. Não. Quer fotografar. Hoje tudo fotografa e coloca na mídia, né? Quer fotografar, quer colocar na mídia, quer colocar embaixo, olha lá, onde estava. Então, a gente tem que estar atento até o que a gente multiplica. Porque, às vezes, a gente não multiplicou nem por mal. Fui fazer um comentário, mas eu estou ajudando o quê? A disseminar isso. Que foi um ato cruel de alguém. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que estar em constante vigilância, principalmente hoje com as redes sociais. Esse livro foi escrito há muito tempo atrás, não existe, né? Já existia, mas na espiritualidade. E você vê que é um tema tão atual. Por quê? Hoje, uma foto que é tirada pode causar um estardalhaço porque está fora de um contexto, é um recorte. Ninguém sabe o que aquilo estava acontecendo. Ó, vou dar um exemplo. Eu vim, né, de Uber, só que aí falei, tá em trânsito aqui, eu falei, não, moço, pode me deixar, que falta um tempinho, não tem tempo de eu atravessar. Uma pessoa tirou a foto lá. Era para estar a Valesca descendo lá do outro lado. Não, e olha qual foi a minha intenção. Moço, o senhor não vai conseguir e vai me deixar nervosa. Eu não posso chegar lá desequilibrada emocionalmente. Me deixa aqui. Mano. Mas e quem vê? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente recebe, com as coisas que a gente encaminha, com as coisas que a gente reproduz. Porque às vezes para nós, ué, ela desceu lá do outro lado, mas para aquela pessoa que começou, não, ela estava disseminando o quê? Os ciúmes e a inveja. E muitas coisas causam inveja. Uma vez um amigo meu me falou assim: tem pessoas que têm inveja do morador de rua porque ele não tem boleto para pagar. Nunca esqueci disso. Fiquei anos pensando nisso. Anos, tem anos isso. Ele nem deve lembrar que me falou isso. Eu falei assim, gente, mas o ser humano é uma pessoa difícil. Ele está tão satisfeito com tudo que ele, para criticar a pessoa que está naquela situação, ele fala, né? Ele tem. Olha só o que ele está pensando. Porque vai lá perguntar ele se ele não queria ter um boleto para pagar, se ele tivesse uma casa, queria. Então, você vê como que as coisas, muitos seres humanos, eles nem mudam. Nós não estamos aqui realmente para evoluir. Também, se não fosse desse jeito, nós já estávamos no paraíso. Né? Também a gente tem que saber disso. Se não fosse assim, já estaríamos no paraíso. Então, nós somos o quê? No mundo de provas e expiações. E qual é a nossa função? A nossa função é nos policiar. A nossa função é não nos permitir cair, né, nessas esparrelas. Estar sempre em vigilância, né? Buscando o quê? Por que aquela árvore está sendo apedrejada? Eu aprendi com a minha avó, com um ditado, muitos devem conhecer, que árvore que dá bom fruto que toma pedrada, né? Se tiver uma mangueira linda, quem vai tomar pedrada? Mangueira linda. Vai ser aquela mangueira seca? Não. Mas e por quê?
Aí nós vamos levar para o nosso texto de hoje. Por que que não estão colhendo? Por que que tem que apedrejar? Não é tão fácil colher? Ou sobe no pé, ou faz. Hoje tem lá várias coisinhas. Você coloca, compra lá aquele pauzinho, já pega a cestinha, só você colocar. Mas é que é apedrejar. Por quê? Porque é mais fácil. Ferir. E muitas vezes, do jeito que ela cai, não vai nem se aproveitar, porque vai se assalhar no chão. E isso acontece com muitas pessoas. Infelizmente, as que estão o quê? Em evidência. Tem gente que a pessoa que ninguém sabe quem é. Não, quem? Não sei quem é, não. Aí já sai, a pessoa já sai, já percebeu que é assim? A pessoa vira e fala, não, não sei quem é, não. Aí você fala assim, minha mãe, você viu o dono da padaria? A pessoa, conta. Vocês foram do bolo. Aí não interessa. Achou que era um escândalo que ia ser contado. A gente vê isso quando fala assim, uma reportagem mais bombástica de Guarapari, fica embaixo de todo mundo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você viu a fiscalização, você sabe o que acontece com a fiscalização no Brasil inteiro, né? Não é Guarapari, é. Então, é isso que a gente tem que pensar. Principalmente, né, hoje, com a facilidade da rede social, quando a gente recebe essas coisas, denegrindo a imagem de alguém ou acusando, né? Até que ponto a gente sabe o que está acontecendo para acusar também e para multiplicar passando isso adiante? Por quê? Eu não sei. Um fato que pode ter acontecido com vocês, eu não sei. Aí eu já estou passando adiante, olha o que aconteceu. Olha, aconteceu o quê? Nem eu sei o que aconteceu. E dependendo como a pessoa está emocionalmente, isso destrói a pessoa. Então, por isso que nos puxa para responsabilidade. Como essa pessoa está, nós vemos aí o ano todo, tem o mês do, né, acho que é mês amarelo, não é isso? Do suicídio, setembro amarelo. Mas o ano todo, todos os dias, semana passada, uma pessoa próxima, a família está sem entender. Sim, a família vai ficar sem entender. Mas o que que ele estava passando dentro dele? O que que será que aconteceu? Né? Fica agora os questionamentos, porque era uma pessoa em evidência, era uma pessoa popular, uma pessoa conhecida. E aí? Não fazer caça também ao culpado, não é isso, tá? Que eu estou falando. Mas é o nosso cuidado, é o nosso zelo, né? Tem um videozinho no YouTube que é de um rapazinho, um menino, né? Um desenho animado, um menino que ele vê um animal que nunca tinha sido encontrado. Aí ele pega a câmera. Nisso que ele pega a câmera, passa todo o vídeo na memória, como se fosse na memória dele, pensando que ele ia fotografar, aí ele ia postar, ia viralizar, eles iam capturar, ele já consegue ver o exército descendo, capturando, ele indo para o zoológico, ficando enjaulado. Aí o que, que ele faz? Ele vai e guarda a câmera. Achei tão interessante. Passa um vídeo de uns 2 minutos, mas e você acha até que está acontecendo, é tudo ele pensando. Aí depois mostra que ele continua com a câmera assim, olhando para o animal. Aí ele vai, guarda a câmera, faz assim para o animal, toca o animal da estrada para ninguém mais ver. Porque realmente é isso que acontece. Se ele divulga, na cabeça dele, tipo assim, nossa, olha que animal lindo, ninguém nunca viu. Mas o que que ia acontecer? E assim nós temos vários animais dentro do zoológico. Às vezes a gente fica, eu fico pensando, né? Um urso polar no Brasil, coitado. Ah, está lá para a gente ver. Foi o quê? Foi justamente isso. Alguém teve no Antártico, tirou a foto, divulgou, e o coitado. Aquelas girafas que estão presas não sei quantos anos já lá no Rio, que não sabem nem o que fazer com elas, uma já até morreu.
Trouxeram, tiraram do habitat natural, não sabem onde colocar. Mas está em evidência? Não, porque evidência é aquilo que dá dinheiro, aquilo que gera like. E isso não dá evidência. Então, é essa a nossa preocupação. E aí, o que que nós estamos colocando em evidência na nossa vida? Agora eu vou falar de nós. Na nossa vida, o que que está em evidência? Está em evidência as minhas ações? As minhas ações são condizentes com a minha palavra? Como que está? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu não falo do próximo, mas eu estou ali do lado ouvindo falar do próximo. Então, você está junto. Isso não condiz com nós, né? Não condiz com a nossa postura. Ajudar a denegrir a imagem do próximo não condiz com a nossa postura. Então, nós temos que nos sempre estar atento a isso. Aonde que eu estou? Está condizendo com o que eu falo? Com a imagem que eu passo? Com a postura que eu tenho? Porque é isso que traz a evidência. Todos os homens que se destacam na comunidade são convidados a pagar alto tributo aos que permanecem na retaguarda. É o que nos traz Joana de Ângeles. Então, tudo vem com um preço. Mas nós temos uma missão em cima disso, como eu li lá, do Evangelho. Quem teve oportunidade é dado também o quê? Uma missão. A gente não pode se omitir. Só que a partir do momento que a gente se destaca, um alto preço é cobrado. E nós estamos atentos a isso. E eu estou falando de estar atento, não é uma questão, vai ser castigado. Não, é a nossa saúde mental, tá? É disso que eu estou falando. Não é assim, vai vir um castigo, não vai evoluir. Não, 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 não. Quero dizer o seguinte, estamos preparados para lidar com isso? A nossa saúde mental, o nosso equilíbrio emocional, porque senão a gente precisa se preparar. Como eu falei no início, não é que a gente não possa estar em evidência. Então eu não posso ter um cargo, eu não posso ser o presidente da casa. Não, você pode ser tudo e o que você quiser ser, desde que você esteja feliz com isso. Desde que isso não esteja custando a sua saúde mental e nem física, porque começa no mental, você vai somatizando e daqui a pouco você está em cima de uma cama. Então, é essa preocupação. Estamos sabendo equilibrar, ou muitas vezes a gente se coloca demais em evidência e depois a gente não consegue sair da evidência. Já viu que tem pessoa assim? Primeiro ela faz uma rede social toda aberta. Daqui a pouco ela some, ela desativa. Algo aconteceu. Por mais que ela fala, não foi nada. Foi um hater, foi uma pessoa que não era para ver que viu. Então, por quê? Porque a gente tem que pensar antes. A gente tem que, pensando, porque tem que estar tudo interligado. O mental com o emocional. Tá tudo bem? Então vamos indo. Então vamos abrindo a nossa vida. Então vamos expondo. Não tá, não exponha. Simples. Mas não deixe de viver. Viaje, curta bastante, programa com a família, passeie, vai em bons restaurantes. Acho que todo mundo devia fazer isso. Vindo para cá, tá surgindo um bairro novo, num bairro maravilhoso, para vocês que estão na internet. Venham para morar em Guarapari. Maravilhoso, um monte verde. Falei, nossa, tá vendo? Acho que todo mundo devia morar num lugar assim. Não acho que as pessoas deviam morar mal. Acho que todo mundo devia morar bem. Aquela área verde com lagoa ali em Tartaruga, tá? Vocês que são daqui, fiquem de olho, tá lá. Lindo, nem sabia que existia aquele pedaço. Então, é isso. Aquelas pessoas nem foram morar, eu já tá em evidência, eu já tô falando.
falando bem. Lugar maravilhoso. Mas viram como que é? E é corriqueiro. E a gente acha que não, a evidência é o artista. Evidência é quem está em cargo de poder. A pessoa vai ver que está em casa, nem sabe que vai comprar lá. E eu já estou falando do lugar. Já coloquei em evidência. É assim que funciona. Então, eu espero que quem comprou lá seja muito feliz, que a vista é maravilhosa. E aí ele coloca, né, no livro de João de Anjos, ele continua. Procure agir com modéstia, sem te deixares empolgar pelo brilho das situações relevantes, poupando-te, de certo modo, ao azedume e às perseguições do insensato. Quando ele fala aqui agir com modéstia, foi o que eu acabei de falar. Se você não está seguro do seu equilíbrio para lidar com esses ataques que vêm, por você estar em evidência, então haja com modéstia. Mas não deixe de agir, não deixe de progredir, não deixe de evoluir. Tá? Não é isso que eu estou falando aqui. Ah, então tem que deixar, tem que ser do jeito que está. Não, 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 não. Estamos aqui para evoluir cognitivamente, materialmente, espiritualmente. Certo? Foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei na casa quase 30 anos atrás. E foi o que me conquistou. Assim, então uma religião que nos incentiva a evoluir, que me incentiva a estudar, que me incentiva a progredir. 30 anos atrás. Foi numa palestra de Aloysio que eu vi isso, eu falei, agora encontrei meu lugar. Porque é difícil, aí você fica assim, não, você não pode. Não, não é isso. É o cuidado. Vamos ter o cuidado conosco, vamos ter o cuidado quem adentra as nossas vidas, quem frequenta a nossa casa, quem a gente está chamando de amigo está ali do lado, porque ele fala, né? Edivaldo fala, né? Através, pelo Espírito de Joana, ele coloca, poupando-lhe, poupando-te. Então, ele pede para a gente se poupar. De certo modo, ao azedume. Tem pessoa que a gente fala assim, né? Fazer uma viagem. De novo? Vou contar se eu puder. Acho até que eu deveria viver no aeroporto. Então, é esse azedume. É esse azedume que ele está falando aqui. Não precisa cortar da sua vida, você pode evitar. Por quê? Lembre sempre dessa palavra, que não é minha, é de volta. Poupando-te. Eu já levei para a vida isso. Hoje mesmo já comecei falando, gente, me poupe. Se puder me poupar, me poupa. E de acordo com o que eu te falo. Por quê? São os azedumes da vida, do dia corriqueiro. Nós temos que buscar o quê? Tá bem, tá feliz, tá alegre. Outra coisa que sempre me chamou atenção no espiritismo é isso, a gente sempre está com um sorriso. E nunca essa vida está 100%, né? Mas a gente sempre está com um sorriso. A gente sempre está com um abraço para o próximo. A gente sempre está com um tempo para ouvir o próximo. Por quê? Porque a gente se poupa dos azedumes. Está na gente isso já. Né? A gente está se poupando. E a buscar isso cada vez mais. Aí, no final do texto, ela coloca: descarta, portanto, quanto possível a evidência pessoal e quanto as circunstâncias o exijam. Não lhe vista pesada e fulgurante indumentária, mantendo-lhe simples e puro o coração, mediante ao que permanecerás feliz e sem amarras com a transitoriedade das situações. O que ele coloca, né? Que, claro que vai ter momentos na nossa vida que não temos como a gente fugir de dar evidência. Mas como estamos indo para isso? Com arrogância e prepotência? Ou com humildade que vamos fazer um bom trabalho?
Por quê? Existe uma pessoa antes de nós e existirá uma pessoa depois de nós. Né? Um exemplo é a palestra. Cada quarta-feira tem uma pessoa. Então, teve a pessoa da quarta-feira passada, tem eu, quarta-feira que vem outra pessoa. Então, como que eu tenho que estar hoje aqui? É isso que ele coloca, na sua posição transitória. Hoje eu estou na posição de evidência, né? Uma palestra gravada, vai passar no mundo inteiro, quem quiser acessar, mas é uma posição o quê? Transitória. Quarta-feira já não sou eu meio-dia, mas já não sou eu depois. E tudo na vida é assim, no nosso trabalho, né? Na nossa vida familiar, às vezes hoje eu que sou a líder, eu que estou, mas aí cresce um sobrinho, a gente envelhece, ele toma a frente e a gente fica, na minha época, mamãe fazia assim, mas tudo é transitório. A nossa passagem nesse planeta é transitória. E a gente não aceita que as coisas ao nosso redor sejam transitórias. A gente se ofende, não pode ter mudança. Nem toda mudança é positiva, eu concordo. Tem mudanças negativas também. Mas tudo é transitório. Às vezes também o que era bom ficou ruim, vai ser bom de novo. A gente não pode o quê? Deixar o azedume transbordar em nós, tá? A gente tem que buscar o quê? Tá nesse equilíbrio, tá nesse pensamento de que, quando possível, né, a gente deixar manter o coração simples e puro, para permanecer feliz e sem amarras. Olha que palavras profundas. Esse é meu, assim, peguei só palavras profundas. Que é isso? Tem pessoas que né, saem de uma posição pesadas, agarradas, no centro de pertencimento. Não, a vida é transitória. Que é nosso. Nem muitos filhos, né? Quem aqui tem filho? Que eles crescem, ganham o mundo. Nasce, depende da gente, está ali. Você acha o quê? Ai, nossa, vai ser para sempre na casa da mamãe, né? Nem nós ficamos. Mas a gente não sei por que a gente pensa que eles vão ficar. Nem nós ficamos. Todo mundo deu rumo na sua vida, né? E aí tem a síndrome do ninho vazio, vira-se um problema, né? Problema psicológico, tem que fazer terapias, porque vira uma síndrome. A maioria do síndrome vazio é o quê, né? Do ninho vazio, é quando o filho sai de casa. Claro que tem outras coisas que faz, um fim de casamento, um relacionamento muito longo, mas a maioria é sobre o quê? O filho que saiu de casa. Mas a gente sabia que um dia ele ia. Bom para quem está com o filho de casa, eu gostaria que a minha tivesse. Mas nós não sabíamos disso? Sabíamos, porque a gente saiu. Não é uma novidade, ele não está inventando a roda, ele não é o primeiro a sair de casa. Mas a gente tem o quê? O apego, né? Às vezes demora a tirar as coisas do quarto. Parece assim, não, ele vai voltar. Não, vamos torcer para a felicidade. Vamos torcer que dê certo. Quer ver, então, quando o filho sai do país? Graças a Deus não aconteceu comigo. Mas quer ver, então? Não estou preparada ainda. Vou ter que fazer muita terapia. Sair do país, né? A mãe fica arrasada. O pai também. Mas nós, mulheres, a gente externa muito, né? A gente fica assim, transtornada. Vamos olhar pelo lado positivo. Olha como você criou bem, ele não tem medo do mundo, né? Tá saindo debaixo das asas, não tem medo do mundo. Olha que coisa positiva. Mas por quê? Porque a gente tem medo. A gente quer o quê? Quer ele ali. A gente quer olhar para ele o tempo todo, quer que ele esteja em evidência para nós. A gente não está em evidência como não, mas a gente quer que ele esteja em evidência para nós. Então, viu como é um tema que quando a gente começa, parece que assim, ah, vai falar, né, daquela pessoa. Não, isso está no nosso dia a dia. Nós estamos sabendo lidar com as pessoas ao nosso redor.
Nós estamos dando muita importância, muita evidência para essa pessoa. Aí vem um relacionamento tóxico. Por quê? Porque a gente acabou dando uma evidência demais. A gente se anulou para agradar o próximo. Né? Tem gente que fala, me diminuir para caber, que é o se anular. A mesma coisa. É o se anular. Eu não gosto de carnaval, mas ele gosta, eu vou. A pessoa coloca aquela cara assim. Não fala, né? Namoro vai feito pra isso. Fala, não gosto, tá? Paciente que eu não gosto. É cachoeira, retiro. Né? Tem que haver essa troca. Também, olha só, gente, o outro, ele não é um adivinho. Ele era milionário, tinha adivinhado o número da loto. Então, a gente precisa ter o quê? O diálogo. Estamos tendo esse diálogo? Ou não? A gente pega, faz um altar, coloca aquela pessoa para nós em evidência e nos anulamos tudo ao redor. Tem gente que se isola. Então, ele vem colocando isso, vamos trabalhar isso, porque tudo é transitório. Aí, quando acontece qualquer coisa, e quando eu falo, não é nem só um fim, não, um término, não, acontece qualquer coisa, a pessoa está desencarnada, a pessoa está o quê? Desestruturada. Porque não pensou que isso poderia acontecer. Se a única certeza que a gente tem nessa vida é essa, não tem mais certeza nenhuma. E a gente fica como? Desequilibrado, fica mal. Então, a gente tem que pensar, tá? Então, eu espero ter ajudado hoje. Eu tenho 4 minutinhos, mas eu falei tudo que eu queria. Então, assim, então deixo para vocês, a minha gratidão está aqui nesse tema, que me ajudou muito também, tá? Nesse momento transitório que eu estou passando. Então, foi muito bom. E ler, né, para se preparar para a palestra, nos ajuda muito, porque a gente aprende e a gente acaba lembrando de coisas que às vezes está lá esquecidinho no coração, né? Que é essa questão de ser transitório, né? Que tudo na vida é transitório. E que às vezes a gente só tem paciência. Fala assim que é igual a maré, né? A gente que mora em cidade praiana, a água vai, mas daqui a pouco ela volta. Então, às vezes, hoje o negócio é um pouco mais difícil, mas a volta, a maré vai encher. A gente não pode o quê? Se desesperar. A gente tem que lembrar de certas palavras-chave, que poupa, acalma, tudo é transitório. Olha que palavras ótimas que estavam no texto. Eu estou falando, não são palavras minhas, está no texto. Que é o quê? Para a gente conseguir passar pelas adversidades. Lembrando sempre o quê? A prosperidade nos faz bem, ela nos pertence. Não é deixar de ser pobre, não, não posso estar em evidência, não posso comprar nada. Pode, pode. Ele está pedindo o quê? Cuidado. Cuidado com a inveja ao redor, cuidado com os ciúmes, cuidado com o fardo da cobrança. Só isso. Vamos ser vigilantes, vamos ter cuidado, tá? Para termos o quê? Uma vida, uma saúde mental saudável, equilibrada, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Beijo para vocês da internet. Saudade de vocês. Eu estou voltando semana que vem para as minhas salas trabalhar. Obrigado, Amileide.